Irmãos, uma excelente notícia, que alegria! Estamos retornando com as nossas atividades presenciais dominicais no primeiro domingo do próximo mês, 4 de outubro, 10 horas da manhã, sem o culto vespertino. Nós estamos baixando algumas orientações, temos algumas restrições que são oriundas da determinação da nossa prefeitura. Nossa prefeitura baixou um decreto dando algumas orientações que nós temos obrigatoriamente de seguir, como higienização, como distanciamento, como contato entre as pessoas. Mas queremos dizer que em breve nós estaremos todos juntos quando essa pandemia acabar, e aí poderemos então, se Deus assim nos permitir, abraçar-nos, estarmos juntos. Que Deus abençoe você. Leia essas instruções, elas também estão sendo vinculadas nas nossas redes sociais. Esteja apto para participar, tanto do culto presencial, quanto do culto que vai ser gravado e transmitido pelas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Graça e paz, irmãos, neste domingo, dia do Senhor, gravando aqui diretamente das dependências da Igreja Presbiteriana de Fontinha, aqui na Estrada da Fontinha, número 220,
nós estamos louvando e bendizendo ao Senhor e convidando você para este culto público, culto de adoração e de louvor ao Senhor. Por isso, então, irmãos, neste momento nós queremos ler a palavra do Senhor, buscar a presença de Deus nas nossas vidas. E eu convido a você para lembrar das misericórdias de Deus, lendo o Salmo de número 103, e nós vamos ler até o verso de número 5. Salmo 103, até o verso de número 5, que diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta a tua velhice de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Louvado seja o nome do Senhor, e por isso nós estamos aqui, irmãos, a louvar, bendizer o nome do Senhor. E nós queremos então, neste momento, louvar, bendizer o nome do Senhor e orar ao Senhor, confessar os nossos pecados a Deus. E vamos fazer num momento de oração silenciosa e depois numa oração audível. Mas antes disso, queremos convidar você que participe deste momento musical, preparando o seu coração para este momento de adoração, momento de louvor, momento de oração. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos, nos unirmos a Ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com Teu amor, para o mundo agitado esquecer cada dia da vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unirmos a Ti em oração. Vamos dar alguns instantes então, para que você ore silenciosamente.
Querido Deus e amado Pai, nós interrompemos esses instantes da oração silenciosa, fazendo essa oração audível, onde nós buscamos a presença do Senhor. E por isso então, Senhor Deus, suplicamos a Tua presença em nossas vidas, suplicamos que o Senhor intervenha, Senhor, naquelas questões mais graves da nossa casa, da nossa existência, do nosso olhar sobre, Senhor, o nosso viver, para que encontremos contentamento e razões para viver, Pai. Nesse período, Senhor Deus, em que muitos até se suicidam, dando cabo da própria vida, Pai, porque é um período onde a amargura, a tristeza levam pessoas a não olharem para o céu, não olharem para a sua direção, Senhor. Nós queremos fazer justamente ao contrário, buscar a Tua presença, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados e conformidade com a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, para que todos nós possamos nos ligar profundamente com os Teus objetivos, que haja conversão no nosso coração, que haja santificação no nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua casa, a Tua igreja. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força salvadora do Espírito Santo. Amém. Irmãos, nós queremos prosseguir também a nossa fala a partir deste momento de adoração e louvor, lembrando dos nossos compromissos que temos com a casa do Senhor, os dízimos das ofertas alçadas que devemos tributar ao Senhor. Lá no livro dos Levíticos, no capítulo 27, no verso 30, nós temos a seguinte informação sobre os dízimos. Ele nos diz o seguinte: também sobre os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos, separados ao Senhor. Nós temos a nossa obrigação de dizimar ao Senhor, de ofertar na casa do Senhor. Quando fazemos isso, dizimamos na casa do Senhor, nós entendemos que estamos cumprindo uma obrigação bíblica e atraindo as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, porque estamos sendo fiéis, fazendo a vontade do Senhor expressa na sua palavra. Que Deus nos abençoe nesta tarefa. Amém. Chuvas e bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas e bênçãos dos céus, chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas e bênçãos teremos, e do Senhor nos virão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas e bênçãos dos céus.
Chuvas e bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas e bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Irmãos, quero convidar a você que tome a sua Bíblia e a abra em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 11, nós vamos ler dos versos 19 a 26. Atos 11, 19 a 26. Os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso e procurava a procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, aplique a sua palavra no nosso coração. Irmãos, algumas pessoas, face às diversas lutas empreendidas na sua carreira, elas se cansam e se fadigam no decorrer da sua trajetória cristã. Algumas delas até mesmo dizem que já chegou o seu tempo de parar. Elas não querem seguir em frente, elas pensam que os louros alcançados no passado já bastam para que elas possam exibir nesta carreira cristã resultados para serem apresentados ao Mestre. Alguns dizem em suas palavras: olha, já passou o meu tempo, eu já estou cansado, olha, eu já fiz muito pela igreja, na obra de Cristo, no reino de Deus. Mas essas pessoas, elas não lembram, elas se esquecem que o verdadeiro servo do Senhor, ele foi chamado para o trabalho, para o serviço ao Senhor na casa de Deus, até a sua partida deste mundo. Ele esquece também que o mesmo Deus que nos chama para uma tarefa é o Deus que nos qualifica para ela.
é o Deus que nos dá condições de fazer aquilo que Ele determina, é o Deus do provimento, da provisão, e é o Deus que vai colocar palavras em nossas bocas, é o Deus que vai nos dar a inteligência necessária para fazer aquilo que precisamos fazer, é o Deus que nos estimula, é o Deus presente, é o Deus que usa Abraão na sua avançada idade para gerar um filho, é o Senhor que usa Davi na sua tenra idade para fazer a sua obra. Enfim, irmãos, quando nós olhamos para os feitos do Senhor, dentro da palavra do Senhor, nós entendemos que é o Senhor que faz as coisas segundo o alvidrio da sua vontade. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o Senhor, que é soberano, utilizar a sua vontade para que os seus planos possam ser realizados dentro da perspectiva da sua vontade. Se não vejamos, o texto nos mostra uma igreja perseguida, uma igreja que passara um trauma, algo trágico, uma tragédia muito grande. Estevão, um ícone, um homem de Deus, havia sido apedrejado, morto de forma horrível. Estevão, que era um homem, enquanto aqueles que o apedrejavam e olhavam para ele, olhavam e viam nele como se fosse um anjo do Senhor. E ele mesmo, nos seus últimos suspiros, clamava aos altos céus: Senhor, não impute a esses homens esse pecado. E esse homem dorme no Senhor, segundo o texto. Isso causa perseguições. A igreja é perseguida. Igreja que é igreja, servo de Deus que é servo de Deus, vive perseguido pela sua fé. A nossa fé contrapõe a vontade do mundo pecador. Pelo contrário, a igreja, quando está muito bem, muito tranquila, alguma coisa está errada. Igreja só cumpre o seu verdadeiro papel quando, de alguma forma, ela traz a crítica construtiva, mas que abala o ímpio. E o ímpio range os dentes contra a igreja. O ímpio não gosta da igreja. O ímpio levanta o dedo contra a igreja. O ímpio persegue a igreja, persegue o servo do Senhor. Isso acontecia naquela época. A igreja era perseguida, os servos do Senhor eram perseguidos. Era o período chamado de diáspora, onde o simples falar: olha, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu acredito no Senhor Jesus Cristo, a minha fé é essa. Isso já era motivo até de perseguição e de morte. Então era um momento de perseguição e a igreja foi perseguida, a igreja foi espalhada. Os servos de Deus que estavam ali muito bem, segundo o texto, foram espalhados, foram colocados numa situação difícil, porque imagine só, você longe da sua casa, dos parentes, dos bens, você muitas vezes fica sem o seu chão para pisar. Mas olha a estratégia de Deus. Esses que foram espalhados, segundo o texto que acabamos de ler, eles se tornaram pregadores do Evangelho. Eles instituíram novas comunidades, novas igrejas, pregavam nas sinagogas, nos lugares que lhes eram permitidos.
e o cristianismo chegou até os dias atuais, porque isto aconteceu. Irmãos, nós vimos que em Chipre, vimos que na Fenícia, que na Antioquia, a palavra de Deus foi pregada face às lutas dos servos de Deus. E alguns até apontavam, mas a igreja de Cristo sofreu batalhas, sofreu lutas, mas a igreja do Senhor é sempre vitoriosa no Senhor. E essa vitória talvez não seja dentro do ritmo, dentro das perspectivas humanas, dentro dos patamares, dentro dos elementos comparativos que os homens têm, mas ela é sempre vitoriosa no Senhor, porque o Senhor olha lá para o futuro, olha lá para os elementos do futuro, porque o Senhor tem planos para o futuro. Isso aconteceu naquela igreja. E esse é o tema, amados irmãos, que nós queremos propor para este domingo. Uma igreja vitoriosa, falar sobre essa igreja que é vitoriosa no Senhor, não nos parâmetros humanos, não nos parâmetros da legalidade humana, da administração humana, nos objetivos humanos, mas naquilo que o Senhor propõe para os seres humanos. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos no texto que o Senhor faz essa igreja ser vitoriosa, transformando aquilo que é dificuldade, aquilo que é problema, em oportunidade de crescimento. E a diáspora aqui foi uma oportunidade de crescimento. A igreja cresceu nesse período mais de 1000% do que em vários anos que ela ficou parada lá em Jerusalém. Ela abriu congregações com gente prontas a pregar o evangelho, muito mais do que se eles ficassem parados lá na sua sede. Conta-nos um professor nosso que uma igreja era pujante, estava num bairro já há quase 100 anos, mas por aquele bairro ser um bairro ferroviário, a ferrovia começou já a não passar mais por ali. Os empregados começaram a ir embora. Então a igreja foi definhando, até que o conselho daquela igreja tomou uma decisão que foi uma decisão difícil para os seus membros mais antigos. A decisão foi vender aquele templo e colocar a sua igreja mais no centro da cidade. E aqueles que falavam, mas como? Se a nossa igreja sempre foi aqui, se a nossa igreja há tantos anos participou da vida comunitária aqui, se aqui é a igreja dos nossos pais, se aqui foi a igreja que eu me batizei, e depois de muitas lutas, assim fizeram, e a igreja então foi para aquele outro local, e aquele local onde ela estava passou a ser uma imediação somente de galpões, porque era a tendência natural daquele bairro. E a igreja foi para o centro da cidade, próximo à praça, com condições de crescer, e a igreja, em 5 anos, ela quintuplicou o seu tamanho de membros, porque ela viu numa dificuldade, uma oportunidade para crescer, para olhar para longe, para olhar para a vontade de Deus, para olhar para aquilo que Deus chamava na sua
essência que não era muitas vezes ficar no lugar que ela deveria ficar, mas era pregar o evangelho, era impactar pessoas, era fazer com que o evangelho crescesse. Muitas vezes, irmãos, isso também se aplica à nossa vida pessoal. Quantas vezes nós temos dificuldades, você talvez esteja vivendo dificuldades, e o Senhor quer que você também reflita sobre a possibilidade de, nessas dificuldades, você crescer espiritualmente, crescer também materialmente, aprender. Quantas pessoas que na pandemia têm aprendido outras profissões, têm crescido como ser humano, têm se relacionado com as pessoas de outra maneira, têm tido um olhar muito mais caridoso para com as pessoas, longe muitas vezes das suas oportunidades anteriores. Talvez você tenha uma oportunidade maior de estar com Deus. Não é isso que nós cantamos no hino? Mais perto quero estar. Você canta, eu canto, mais perto quero estar, Senhor, meu Deus, de ti. Mas você lembra da próxima frase? Mesmo que seja dor que me una a ti. Nós vivemos um momento de pandemia com dificuldade, com tristeza, mas é uma oportunidade de ter mais tempo de orar, de curvar o seu joelho na presença do Senhor. Quem sabe é o momento nesta pandemia de você se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, de santificar a sua vida, de dizer para o Senhor: Senhor, eu quero aproveitar esses momentos para serem momentos de íntima comunhão com o Senhor. Irmãos, a tragédia pode nos ensinar a crescer. Lá, os servos do Senhor tiveram uma igreja vitoriosa no Senhor, porque eles não ficaram sentados chorando, tristes, amargurados, vitimados pelo problema, mas eles olharam para o Senhor e resolveram trabalhar, e resolveram confiar no Senhor, resolveram pregar o Evangelho. E quais têm sido hoje as nossas decisões face às nossas lutas, face à pandemia que nos prende em casa, face aos problemas, às enfermidades, às lutas? Eu estava no INCA, no meu trabalho de capelania, e conversando com uma senhora, e a senhora falou, ela era portadora de câncer há vários anos, e ela falou que nunca se vitimou, não. E as pessoas, quando falaram para ela que ela tinha câncer, ficaram, a princípio, não querendo revelar a sua enfermidade, e ela falou: pode falar, eu não vou me vitimar, não, eu vou tomar os meus remédios, eu vou me tratar, eu vou manter a minha mente sana, sadia. E aquela mulher, irmãos, trabalhava, fazia suas coisas. Deus deu a graça a ela de se tratar, de viver muitos anos, de casar a sua filha, de ver a sua filha entrando dentro da igreja e ela podendo participar daquele momento. Deus quer que nós transformemos, porque Ele, assim no seu poder, transforma dificuldades em oportunidades para a nossa vida. Nós podemos fazer isso, dobrar os nossos joelhos, buscar a presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas ainda o texto nos aponta que, em segundo lugar, uma igreja vitoriosa, ela possui membros que estejam dispostos a serem testemunhas do poder de Deus. Nos versos 23 e 24, nós temos o testemunho de Barnabé. Barnabé, quando
é chamado para ver aquilo que estava acontecendo lá, vê que ali ele encontra não uma igreja vitimada, mas uma igreja pujante. Vê membros que fazem a obra do Senhor e se alegra naquilo e exorta, é isso mesmo, irmãos, continuem assim. Mas o próprio Barnabé aqui é citado como um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé também era citado como um homem de fé, e vai para observar aquelas coisas e ver aquilo que ele tinha, Espírito Santo e fé, e ver homens e mulheres trabalhando para fazer a obra de Deus, irmãos. Nós precisamos disso. Quero dizer para os irmãos que uma igreja, ela cresce à altura da qualidade dos seus membros. Se você fala o seguinte, olha, minha igreja é uma igreja que ela está desanimada, é porque você está desanimado. Minha igreja é uma igreja que precisa ter mais força, é porque você está fraco, então. Porque nós precisamos, no conjunto e na associação de forças, fazer com que a nossa igreja ela tenha um perfil que o Senhor deseja dela. E lá, uma igreja que poderia estar desanimada, triste, sem condições de pregar o Evangelho, ela foi encontrada pujante, pregando o Evangelho, no lugar até que admirou o próprio Barnabé. Mas queria dizer para você que essa igreja, ela precisa de pelo menos duas bases para ela manter essa fé pujante, membros que testemunham. Primeiro é vocação. E vocação significa chamado de Deus, sustento de Deus, é Deus que dá. Deus dá palavras, Deus dá no coração a condição de fazer a sua obra. A vocação, ela sustenta, irmãos. A vocação, ela nos dá, não obstante naqueles momentos mais difíceis, condição e serenidade para falar da palavra de Deus ao ímpio, e nós falamos com vigor, com substância, a palavra de Deus para um coração que às vezes é fraco, é fugaz, e aquelas palavras vão surtir o efeito que o Senhor quer que surtam aquela pessoa. Mas a segunda, além da vocação no coração, é a atitude em vida, para que com aquelas pessoas nós possamos transmitir a palavra do Senhor. Muitas pessoas se calam, membros da casa de Deus, membros da igreja, servos de Deus, têm se calado, têm sido engolido pelo sistema. Está faltando atitude nos crentes. Tem crente que é conhecido aí fora por mau testemunho, não por bom testemunho. Tem sido conhecido como mau vizinho. Pessoas que têm feito mal para as pessoas. Pessoas que têm vivido uma vida que tem sido apontado como negativa na presença dos outros. Ora, irmãos, falta em muitas pessoas a atitude de pregar o Evangelho. Muitos crentes de algum tempo passado, quando um vizinho tinha uma aflição, ele estava orando com o vizinho, convidando esse vizinho para ir para a igreja, levando ele mesmo, se responsabilizando pelo filho do vizinho para trazê-lo na igreja com os seus filhos, convidando, passando na casa do vizinho mais cedo, lembrando lá no sábado, ligando, eu vou pegar o seu filho, trazendo, ou seja, isso dá trabalho, isso é atitude. E, irmãos, eu sempre falo isso, eu louvo a Deus, eles estão na glória, a família do seu Valdecino, Rocha e Dona Arlete, eles faziam isso comigo. Eles avisavam no sábado, amanhã tem escola dominical, olha, amanhã vai passar cedo na sua casa, olha,
Olha, e eu acabei indo para a igreja com eles, e Deus me deu a graça de um dia pastorear essa família. Eles me levaram para a igreja e eu pastoreei depois essa família na mesma igreja que eu fui evangelizado. Por quê, irmãos? Porque eles tinham atitude, e atitude é resposta ao chamado de Deus. Resposta, irmãos, depende de vontade, depende de garra, depende de força. E a pergunta é: qual é a sua resposta? Você faz parte dessa igreja que é vitoriosa, mas você tem garra? Muitas pessoas dizem que acabou o tempo delas. Estou velho, não posso fazer mais nada. E às vezes essas mesmas pessoas são vistas fazendo diversas outras coisas. Mas o reino de Deus é chamado e resposta. Barnabé deu uma resposta. O povo de Antioquia deu uma resposta. E a pergunta é: qual é a sua resposta? Você tem dado a resposta para os seus vizinhos, para os filhos deles, para a vizinhança? Quando nasce uma criança, você vai lá visitar, encaminha as pessoas a Cristo, ou você tem sido aquela pessoa que se omite dentro do Evangelho? Irmãos, a igreja e o seu crescimento e a qualidade da igreja tem sido diretamente proporcional à nossa atitude, ao nosso engajamento e ao chamamento que nós temos do mundo, que possamos ter esse chamamento. Mas, em último lugar, irmãos, o texto nos fala que uma igreja vitoriosa, a igreja vitoriosa, ela tem a ação transformadora de Deus. A ação humana, ela é importantíssima, porque Deus, na sinergia, na cooperação, Ele nos chama para trabalhar, né? Mas Ele é que garante todas essas coisas. E alguns versículos nos chamam a atenção. Olha só, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão de Deus estava ali. Era a mão de Deus que fazia a conversão. Então a ação transformadora de Deus era positiva. Verso 22. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Antioquia. Ou seja, chegou até Jerusalém. O Senhor está fazendo a obra lá. Numa época em que notícia era difícil chegar, mas o Senhor estava operando com tanto poder, a boa mão do Senhor era tão potente que chegou a Jerusalém. Notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. O Senhor estava agindo, a ação transformadora de Deus era notória. Verso 23. Tendo chegado, isso Barnabé, lá em Antioquia, ele se alegrou em ver tudo o que estava acontecendo. Ele estava alegre vendo a graça de Deus. A graça de Deus era vista nas situações, é visto nessa igreja vitoriosa, porque ela conta com a ação transformadora, Deus que faz a obra. Antioquia, irmãos, então no verso 26, se tornou um centro de culto, um centro de adoração, um centro de ensino, que com o passar do tempo começou até a se rivalizar no bom sentido com Jerusalém. Jerusalém, que era o centro, e Antioquia começou a se rivalizar, e Antioquia passou Jerusalém na igreja antiga e passou a ser a referência da igreja. E por isso que está narrado aqui em Atos capítulo 11. Sabe por quê? Porque ali tinha uma igreja vitoriosa, pessoas que começavam a pregar o evangelho. E ali, irmãos, a igreja fez tanta diferença, fez tanto barulho no bom sentido, que as pessoas ficaram atônicas e começaram jocosamente, viu? E começaram a dar um apelido àqueles que estavam lá,
de cristãos. Isso é um apelido. E cristão significa pequeno Cristo. E isso, na época, era um apelido. Era jocoso, era para rir. E sabe o que os crentes daquela época fizeram? Nós somos os pequenos Cristo. Que bom, que beleza. E tomaram para ele esse nome. Isso é uma honra, nos chamarem de pequenos Cristo. A vida, que alegria. E tomaram para ele esses nomes. E hoje nós somos chamados de pequenos Cristos, de cristãos, daquele que segue o grande Cristo. Isso é uma honra, porque eles fazem parte desta igreja, uma igreja que é vitoriosa, que eu faço parte, que você faz parte. Irmão, irmã, eu não quero me alongar muito, mas eu quero dizer para você que essa igreja, que é a igreja de Cristo, ela pode fazer muito, muito dentro daquilo que Deus chama. Deus quer transformar as situações nefastas, perigosas, destruidoras, e transformar em oportunidades para a nossa vida. Talvez eu esteja falando isso para você, e você fale, mas como, pastor, eu não sei nem falar. Jeremias também falava isso. Mas use o que você tem nas mãos, faça o que você faz diariamente, fale de Cristo do seu modo e as pessoas vão ser alcançadas. Fale com seus vizinhos, traga eles na igreja, se esforce, se esmere, ore mais, é período de orar, de se preparar, de vivenciar até que as pessoas possam ser evangelizadas de um modo presencial na igreja. Mas se prepare no seu coração. Faça parte também dessa igreja vitoriosa, contando com a graça de Deus, vivendo esta graça para que ela transborde, exale de você, conforme foi visto lá por Barnabé, em que a graça de Deus era vista. Ele foi até chamar o apóstolo Paulo, para que Paulo visse também. Ele partiu para Tarso para chamar Paulo, para que Paulo visse aquela graça sendo manifesta. Então, esteja presente para isso, para que você possa participar desta realidade. E por fim, irmãos, tenha atitude, conte com essa ação na sua vida, é a ação transformadora, é Deus que chama a todos nós para participar desta igreja. Que a igreja da Fontinha possa ser assim. E quando nós falamos igreja da Fontinha, queremos individualizar, falando para você, membro da igreja. Levante a sua cabeça, a sua percepção, independente da sua idade, e veja a sua responsabilidade, o seu chamado. Trabalhe para a glória de Deus. Que Deus assim abençoe você rica e abundantemente para a glória de Deus. Amém. Irmãos, nós estamos agora então terminando esse momento, esse culto de dominical, desejando que a presença e a paz de Deus ela esteja na sua vida, na sua casa. E nós queremos orar com você, orar entregando a sua casa, a sua vida nas mãos do Senhor. Por isso eu convido a você, mais uma vez, que ore comigo, que feche os seus olhos, que curve a sua cabeça, mas que pense na mensagem que agora foi pregada, para que ela possa ser aplicada na sua vida, na vida da sua família. Vamos então orar? Querido Deus e amado Pai, essa palavra que foi exposta aos nossos corações, Senhor, é uma palavra vinda dos altos céus, e que ela possa fazer sentido em nossas vidas, e que dela nos apropriemos, Senhor Deus, mas não só isso, Senhor, que haja consequências práticas na aplicação dela em todos os nossos caminhos, Pai. Que possamos, Senhor Deus, vivenciar essas realidades, Senhor. Que
que possamos efetivamente sermos pregadores da palavra, que possamos, Senhor Deus, impactar a nossa vizinhança, os nossos amigos, os nossos familiares, que possamos utilizar, Senhor Deus, esses momentos de crise, em momentos, Senhor Deus, de transformação de vidas, Pai. Que possamos ter, Senhor Deus, atitudes face à vocação que o Senhor nos deu, Senhor. E que possamos contar com a Tua presença em nossas vidas, Pai. Nos abençoa, Pai. Nos dê a graça de Te servir, de viver para o Senhor. Seja conosco. Nos dá a paz vinda dos altos céus, Pai. Agora, Senhor Deus, queremos dispor na Tua presença os membros da Tua igreja, Senhor. Nós tivemos a notícia, Senhor Deus, do falecimento da nossa irmã Glorinha e queremos, Senhor Deus, neste momento de culto, pedir o conforto dos altos céus para aquela família, Pai, para que o Senhor console os corações, principalmente da nossa irmã, para que as bênçãos do Senhor recaiam poderosamente sobre aquela família, Senhor. Pedido também, Senhor Deus, para aquelas famílias, para aqueles, Pai, que estão tristes, estão enfermos, estão com problemas nas esferas pessoais, familiares, Senhor, aqueles que passam por necessidade, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, pelo Teu povo, Pai, para que o Teu povo possa ter assistências vindas dos altos céus. Essa assistência, na realidade, nunca nos falta, Pai, mas que possamos sentir de maneira firme e profunda dentro dos nossos corações. Que assim seja, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força e no consolo do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção do Senhor, irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Irmão, irmã, bom domingo, que o Senhor abençoe a sua família rica e abundantemente. Amém.